Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez reunidos, não é? E esse vídeo responde, né, à pergunta: qual é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo? Nós deixamos a primeira parte gravada no vídeo anterior e estamos hoje dando continuidade, que será por poucos minutos, mas precisamos concluir o assunto para dar continuidade, não é, ao nosso assunto que fala sobre o grande mistério do arrebatamento. E eu me lembro que a gente às vezes fala sobre demônios que aparecem em certos momentos, até em nossas próprias experiências pessoais. Então, eu gostaria de começar falando sobre um demônio que aparece durante a oração. É, será que existe esse perigo? Será que não existe? Bom, eu vou falar aqui que para enfatizar esse perigo, vamos ler, quando eu digo vamos, sou eu e você, vamos ler Atos 16, quando diz o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Vocês conhecem essa passagem com certeza, né? Nesse relato fica evidente que a infiltração de um espírito maligno pode acontecer mesmo em nossos momentos mais íntimos, quando os crentes se reúnem e baixam as suas cabeças diante da presença do Senhor para lançarem sobre ele as suas cargas em oração. Já aconteceu comigo, experiência própria, uma vez em que, no meu cantinho de oração, quando eu dobrei os joelhos, eu vi uma criatura negra, enorme, que cruzou os braços e começou a dar gargalhadas bem na minha frente. E quando eu olhei, os dentes todos de ouro, e ele debochando da minha oração, e eu disse assim para ele: enquanto você vai rindo, eu vou orando, tá bem? E continuei simplesmente a minha oração, normalmente, como se ele não estivesse ali. E depois, quando orei, ele já não estava mais, porque a oração é uma arma poderosíssima do cristão. Não precisamos temer nada, porque o Senhor está conosco. Ele prometeu e cumpre a sua promessa. Justamente, meus amados, na hora em que esse período de oração ia começar, estou me referindo agora ao que foi lido em Atos 16, nós lemos sobre o que aquela jovem possessa de espírito adivinhador, né? O que ela fez, o que aconteceu. É uma história, eu achei maravilhosa, cativante. Veja bem, caso eu ou você, nós, venhamos a ler o versículo seguinte, veremos que essa jovem era aparentemente pró-evangelho, pró-evangelho. E quando eu digo pró-evangelho, quer dizer, parecia a favor do evangelho, não é verdade? Ela, ela estava proclamando a chegada do apóstolo Paulo e a mensagem da salvação, não é? Ou de salvação. Diz assim no versículo 17. Me acompanhem aí, por favor. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Está vendo? Isso no verso 17. E quando diz seguindo a Paulo e a nós, é porque o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E ele, quando ele diz a nós, é que ele estava também com Paulo e seus companheiros. À guisa de evangelização, muitos dos trabalhos promovidos hoje em dia, não é?
eu estou falando que parecem ser cristãos, mas na verdade são obra de um grande enganador. Isso a gente tem visto todo dia, toda hora, pelo mundo afora, e isso principalmente no Brasil e Estados Unidos da América. Como tem enganadores nestes lugares, né? Eu chego a dizer que os Estados Unidos da América são o maior centro de besteirologia do mundo. Tá? Eu digo isso com toda a certeza, com toda a convicção. Para o crente comum, essa situação é difícil de ser discernida. Veja, ela parecia um espírito a favor do evangelho. E, na verdade, era realmente um espírito maligno se fazendo passar por alguém que estivesse até favorecendo Paulo, favorecendo seus companheiros. Mas não, não. E eu posso imaginar que hoje em dia ela iria ter acesso a uma estação de rádio, né, a um programa de televisão, provavelmente, porque estava promovendo a pregação do Evangelho. Veja só, isso eu posso até sorrir aqui contigo, porque você tem visto isso todo dia. É evidente, né, que Paulo permitiu que isso continuasse. Paulo permitiu que isso continuasse por vários dias, como lemos no versículo 18. Olha aí, isso se repetiu por muitos dias. Finalmente, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Como Paulo sabia que essa voz procedia do maligno? Como? Ora, dá para qualquer um de nós deduzir. Ele tinha esse discernimento espiritual, porque sua natureza antiga, sua carne, tinha morrido juntamente com Cristo Jesus, nosso Senhor, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Em Filipenses 1, versículo 21, ele testificou o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deveríamos aprender com esse evento que nem todas as coisas que parecem boas são necessariamente cristãs, mas podem muito ser obra do grande enganador. E não é tarefa nossa ficar procurando, não é tarefa nossa ficar procurando por enganos que outros cristãos possam estar cometendo e identificá-los como sendo obras enganosas, ou mesmo obras do diabo. Isso não é o meu trabalho, não é o seu trabalho, não é o trabalho do verdadeiro cristão. Poucos servos do Senhor, hoje em dia, têm autoridade e habilidade para identificar quem são os cristãos que ensinam, pregam e praticam aquilo que é contrário à Bíblia. No caso daquela jovem, de Atos 16:16, já vimos que Paulo não agiu no mesmo instante. Ele não foi precipitado. Ele deixou que continuasse por uns dias, tá? Ele não se precipitou de jeito nenhum e ficou, eu diria até que ele acabou tolerando o que ela fazia por muitos dias, está escrito na palavra. Portanto, nós vemos que agir precipitadamente não é necessariamente obra do Espírito. Permita-me enfatizar o fato de que a igreja, ao contrário de Israel,
tem um tempo delimitado de atuação. E para ser até um pouco mais preciso, o período em que a igreja está operando vai desde a rejeição até a aceitação posterior do Messias por parte de Israel. É bom que nós possamos atentar para esse fato, para que na hora que tivermos que interpretar alguma coisa, não venhamos a enganar a nós mesmos e a outras pessoas. É muito perigoso. O pior não é enganar a nós mesmos, o pior é pegar aquilo que nos enganou e utilizar para enganar outras pessoas como se fôssemos os donos da verdade. Estamos presenciando hoje a volta dos judeus para a sua terra. Já começou alguns anos atrás e continua. E a sua terra é o lugar exatamente onde está sendo estabelecida uma nação próspera e poderosa. A palavra de Deus vai se cumprir. Sempre se cumpriu, na verdade. A palavra de Deus sempre se cumpriu. E vai continuar se cumprindo. Mas, até hoje, Israel continua cego para o Messias. Mas isso, irmãos, é para o nosso bem. Sim, é para o nosso bem. Em Romanos 11, 28, está escrito o seguinte, se você quiser, abra aí rapidinho. Você está em Atos, né? Romanos é logo depois. Romanos 11, 28, está escrito o seguinte. Acompanhe, por favor. Eu gosto que você acompanhe. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pela primeira vez, num período ao redor de 2000 anos, Israel voltou a ser uma nação soberana. Como crentes, deveríamos reconhecer que esse é um grande sinal para que a igreja esteja pronta para o arrebatamento. E é impossível que as pessoas continuem negando a realidade da nação israelita. Nem mesmo os seus inimigos árabes podem fazê-lo. Eles não podem negar isso. Né? Isso é algo sem precedentes na história. Não há precedentes para isso na história. E é um sinal especial do fim dos tempos para a igreja. Eu sempre digo nos meus vídeos que o maior sinal para o arrebatamento, o maior sinal para a volta do Senhor, são duas coisas que eu faço discernimento entre um e outro, é Israel. Israel é o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus, irmãos. Isso eu sempre enfatizo. Você pode pegar 3, 4, 5 ou mais vídeos meus que eu sempre falo sobre isso. Jesus nos disse o seguinte, em Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Ele, o Senhor, não está necessariamente nos encorajando a estarmos alerta aos sinais da grande tribulação ou da vinda do anticristo, mas a lembrarmos que nosso Redentor e nossa redenção se aproximam. Ele deu uma prioridade aí, não sei se você reparou. A igreja continua crescendo. E o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo
está sendo proclamado até nas partes mais longínquas da terra. Aqueles que creem nele são nascidos de novo e, portanto, tornaram-se pedras vivas do templo espiritual. Pedras vivas, vivas do templo espiritual. E no momento em que a última pedra for agregada ao templo, esse templo estará completo. Então, seremos arrebatados até a presença do Senhor. Cada um que nasce de novo é uma pedra que é acrescentada ao templo espiritual. O templo estando completo, a igreja sobe. Vamos pregar o evangelho? Vamos tirar almas que estão perdidas no mundo? Vamos deixar que o Espírito Santo nos use para agregar tais pedras vivas ao templo espiritual? Você já pensou ser participante de uma obra tão maravilhosa quanto esta? Que privilégio que o Senhor nos deu! Luz do mundo, não é? Luz do mundo. Jesus disse, enquanto eu estiver na terra, eu sou a luz do mundo. Enquanto ele estivesse na terra. Mas depois, se não me engano, Mateus 5,14, ele diz, vós sois a luz do mundo. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa gloriosa, que coisa bendita, né? Porque outra tarefa, né? Eu diria, outra tarefa vital da igreja é exatamente ser luz no mundo que está em trevas. E em Filipenses 2, verso 15, vai lá, abre aí, rápido, Filipenses 2, 15. A gente pode ler o seguinte, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E ele disse isso que eu faço questão de repetir, porque eu gosto muito de ouvi-lo dizendo isso para nós em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não devemos, amados do Senhor, interpretar erroneamente essa declaração importante, porque Jesus disse a respeito de si mesmo, eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Ele é a luz em pessoa. E precisamos notar que ele não disse, vós tendeis a luz do mundo, mas vós sois a luz do mundo. Essa luz não pode ser percebida fisicamente. Não fisicamente. Em outras palavras, não podemos ver a luz com nossos próprios olhos. Os meios de comunicação não podem vir até nossas igrejas e fazer reportagens sobre a luz que viram lá. Não, porque ela não é visível fisicamente. Isso só pode ser entendido espiritualmente. Somente quando uma pessoa é nascida de novo, nascida do alto, nascida da palavra e do Espírito, da água e do Espírito, palavra e do Espírito, é que ela pode ver a luz. E, por consequência, o reino de Deus vindouro. João 3,3 deixa isso bem claro. Lembra de João 3, quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus? Ele diz o seguinte, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus, nosso Senhor, estava na terra, tanto seus amigos quanto inimigos reconheceram quem ele era, mesmo sem haver uma campanha publicitária.
A gente entende muito de campanha publicitária hoje, não é verdade? Ele não tinha promotores de eventos, não tinha agentes, secretários de imprensa ou porta-voz. Seu ser irradiava a glória de Deus e tocava aqueles que estavam em trevas, pois eles viram a luz. Sua luz, a luz do Senhor, expôs os pecados daqueles que entraram em contato com ele. E até os demônios gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Dá uma olhadinha em Mateus 8, verso 29, para conferir o que acabei de afirmar. Meu querido amigo, se você nasceu de novo, você é luz. Não esconda, por favor, não esconda a luz debaixo do seu corpo carnal. Ou seja, não fique na frente da luz que existe em você, querendo mostrar que grande pessoa você é. Não faça isso. As obras da carne, as quais já nomeamos anteriormente, ou a gente encontra na Bíblia várias e várias vezes, é só abrir a Bíblia e ler Gálatas quantas vezes você quiser, não é? São o que impedem que a sua luz brilhe. Examine-se diante da face do Senhor para ver se você está ou não deixando a sua luz brilhar. Faça esse exame. Só você e você. Só você e Deus saberão o que você está fazendo. E seja sincero consigo mesmo para ver se esta luz está brilhando através da sua vida. Como podemos saber, você vai me perguntar agora, se a nossa luz está brilhando? Como? A resposta é simples. Se você parar 1 segundo, ou 2, ou 3 segundos para pensar, você vai ter a sua própria resposta. Demonstrando que temos o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Um fruto que tem 9 gomos, como uma tangerina. E eu nem sei se tangerina tem 9 gomos, eu nunca contei. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 deixa bem claro para nós. 22 e 23, tá? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Não é? A gente tem que olhar para as nossas obras. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Seguidamente, amados, nosso problema é que fazemos o oposto do que Mateus 5,16 diz. Ué, o que está escrito lá? Está escrito aí, acompanhe se quiser. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja bem, não é ver as nossas boas obras e glorificar a nós, e falar bem de nós, exaltar o nosso nome. Não fazemos isso para mostrar que somos importantes. O importante é Ele. É Ele, Jesus, que nos deu a vida. Não devemos permitir que aquilo que fazemos pelo Senhor seja para a nossa própria glória, irmãos. Mas nós, naturalmente, gostamos de fazer isso, não é verdade? Ah, pastor Aragão é um grande pregador, pastor Aragão é um grande ensinador, pastor Aragão é isso e aquilo, que nada, irmãos. É tudo pela graça, é tudo pelo poder do Espírito, é tudo pela ação dele em nós, é ele que faz, é ele que salva, é ele que cura, é ele que transforma, ele que renova, ele que purifica, ele que santifica, ele que restaura, ele que batiza com o Espírito Santo, e é ele que está voltando para nos arrebatar.
É ele e somente ele. Jesus, 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 Jesus e Jesus. E sempre será Jesus. Sempre. Jesus nos ordena claramente que, em primeiro lugar, em primeiro lugar, brilhe também a vossa luz. Também a vossa luz. Já dissemos que a luz é o fruto do Espírito. E quando as pessoas veem essa luz, elas então veem as boas obras. Portanto, não tente fazer boas obras. Não tente, pois assim você estará escondendo a luz. E ao invés disso, deixe que o fruto do Espírito seja demonstrado permanentemente em sua própria vida, para que assim aqueles que estão em trevas possam vislumbrar em você o que a palavra de Deus diz. E então, somente então, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eles verão suas boas obras praticadas através do Espírito Santo, ou seja, o fruto do Espírito na sua vida, e vão glorificar a Deus por isso. Vão reconhecer que você é através das obras. Compare sempre as obras. Olhe bem, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Porque a luz brilha mais em meio às trevas. Quanto mais trevas, mais a luz brilha. É verdade. Porque seguidamente eu tenho visto que os crentes reclamam dos tempos difíceis em que estamos vivendo e falam das trevas que cobrem este mundo. Isso, meus amados, pode até ser verdade, mas lembre-se que a luz brilha mais quando está em meio às trevas. E para ilustrar essa verdade, basta que você olhe para cima. Você não verá uma estrela sequer durante o dia, mas numa noite escura as estrelas brilham com muito mais intensidade. É igual a gente muitas vezes está aqui na cidade grande, a gente quase nem vê estrela direito, mas quando a gente vai para a roça, que não tem aqueles prédios todos iluminados, o céu parece esbranquiçado de tanta estrela que a gente vê. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O profeta Isaías, ele falou sobre esse contraste entre a luz e as trevas. É Isaías 60. Quer abrir aí? Pode abrir. Isaías 60, versos 1 e 2, quando está escrito assim: dispõe-te, em outras Bíblias diz, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Mesmo sabendo que isso foi escrito especificamente para o povo de Israel, sabemos que, espiritualmente falando, também foi endereçado à igreja. Esses versículos não tiveram seu cumprimento em Israel como nação. Não. Pode ter tido cumprimento em algum israelita, num judeu individualmente falando, né? Porque a glória do Senhor não pode ser vista hoje em dia sobre a nação israelita.
as trevas estão realmente cobrindo a terra. Por uma escuridão que esconde a verdade do precioso evangelho libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, está bem aí, bem presente. Mas, felizmente, essa escuridão foi removida dos olhos de milhões de pessoas que creem em Jesus, o nosso Redentor. Cada um dos que creram pôde experimentar o cumprimento de Isaías 60, versículo 3, em sua vida. E o que está escrito nesse versículo? Está escrito que as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Já pensou que coisa gloriosa? É ler isso, é viver isto, é ver isto. A profecia de Isaías continua nos versículos seguintes, mas ainda não se cumpriu totalmente. Versos 4 e 5 diz o seguinte, olha, do capítulo 60, tá? Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então, o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Em resumo, a Igreja de Jesus Cristo não pode ser identificada com uma denominação em especial. Uma igreja local ou um grupo de pessoas, de jeito nenhum, não pode ser identificada com uma denominação em especial, com uma igreja local ou um grupo de pessoas. Por quê? Porque ela, a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, é formada somente por aqueles crentes no Senhor Jesus que nasceram de novo. A igreja não tem um endereço, a igreja não tem uma nacionalidade, a igreja não tem uma identidade política. Ninguém mesmo pode precisar do número total de seus membros. Mesmo assim, a igreja constitui-se numa poderosa realidade, maior do que tudo que há neste mundo. Eu disse maior do que tudo que há nesse mundo. Nos últimos anos, nós vimos coisas tremendas acontecer. Aconteceu, não é? Que parecia incrível ou impossível. A igreja existia atrás da cortina de ferro, mesmo lá. Mesmo nos lugares mais proibidos, a igreja sempre esteve presente. Mesmo que aparentemente nada se pudesse saber sobre a igreja nos países comunistas, de repente se começou a ver que havia lá uma grande atividade, mesmo onde menos se esperava encontrar a igreja verdadeira. Nada impede, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nem o comunismo, nem nada. Nada, nada. Os crentes continuam se reunindo para terem comunhão, para adorar a Deus, para ensinar a sua palavra, para aguardar pela volta de Jesus, quer queiram, quer não queiram.
na China, onde foram tomadas medidas extremas contra todas as religiões, o número de cristãos é surpreendente. Estima-se que hoje haja ali uma igreja que ultrapasse muitos 100 milhões de pessoas. Agora, é claro, eu digo, ninguém pode confirmar esse número, mas sabemos que a igreja está viva e presente, viva e operante, como sempre esteve, mesmo debaixo da maior opressão já vista pela humanidade. Enquanto a verdadeira igreja continua prosperando e crescendo diariamente, o Senhor vai acrescentando ao seu corpo aqueles que creem. Quando a plenitude dos gentios chegar, o arrebatamento acontecerá. Acontecerá. Você pode ter certeza absoluta disso. E é isso que nós estamos esperando ansiosamente, que o arrebatamento aconteça, que Jesus venha nos buscar. E eu digo para você, meu amado, deixe a luz de Cristo brilhar através de você. Deixe que o Senhor alcance as pessoas através de você. Seja a boca de Deus, seja olhos de Deus. Quando você puser as mãos sobre alguém, que seja Deus colocando a sua mão. Quando você amar, ame com o amor de Cristo. Quando você orar, ore com as palavras de Cristo. É difícil orar, não é verdade? Mas quando você não souber o que dizer, peça ao Espírito Santo, fala, Senhor, põe em meus lábios as palavras que eu devo dizer. Eu não sei falar com o Pai, mas tu sabes. E ele vai orar juntamente contigo e levar a sua verdadeira oração, até mesmo através de gemidos inexprimíveis. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Pai seja contigo. Pai seja contigo, meu irmão, minha irmã.